Olá, aqui é o Dr. Diogo Bugano, médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Estou aqui. René Ganser, também no mesmo hospital. Tá. Nós estamos comentando os resultados do projeto IDEA, apresentado na plenária da ASCO hoje. O IDEA foi uma análise conjunta de 6 estudos conduzidos em 12 países diferentes, com um total de 16 mil pacientes com câncer coloretal estádio 3 ressecado. O objetivo desses vários estudos era comparar a eficácia de 3 meses de quimioterapia adjuvante versus 6 meses de quimioterapia adjuvante. E o racional é que com 3 meses você consegue ter menos toxicidade, especialmente neuropatia. Esse é um estudo de não inferioridade e no desenho do estudo eles definiram uma margem de não inferioridade como uma piora relativa de até 12% na taxa de recidiva após cirurgia no grupo 3 meses. Significando que, se o grupo de quimioterapia 3 meses tivesse até um aumento relativo de 12% na taxa de recidiva, isso seria considerado como não inferior. Ao final do resultado, concluiu-se que o grupo 3 meses... Só fazer uma parte. A quimioterapia clássica é FOLFOX ou CAPOX ou CAPEOX. Né? Isso, que já se faz há muito tempo e já sabemos que entre as duas não tem muita diferença. Exatamente. Tá? Ao final de 6 anos de segmento, a sobrevida livre de recidiva no grupo 3 meses foi de 74,6% e no grupo 6 meses foi de 75,6%, um pouco pior. A relação entre esse número tinha um hazard ratio de 1,07, com intervalo de confiança que ia de 1,0 até 1,15. Como no desenho do estudo a margem de não inferioridade seria até 1,12, então o resultado passou a margem de não inferioridade e o estudo foi negativo, ou seja, 3 meses não foi não inferior a 6 meses. Quando foram fazer análise de subgrupos, de acordo com o risco basal dos pacientes, dividiram em 2 grandes grupos. Pacientes de baixo risco, que eram os pacientes T2, T3, N1, e grupos de alto risco, que eram os pacientes T4 ou N2. E viram que para o grupo baixo risco não houve diferença entre 3 e 6 meses, com hazard ratio de 1,01. Porém, no grupo de alto risco, houve diferença com hazard ratio de 1,12. Isso significa uma sobrevida livre de recidiva em 3 anos de 62% para o grupo 3 meses alto risco versus 64% para o grupo 3 meses, 6 meses alto risco. E a recomendação final da análise do estudo é que para esse grupo de baixo risco é razoável você fazer apenas 3 meses de quimioterapia adjuvante, enquanto para o grupo de alto risco você deve julgar caso a caso. O que você acha disso, René? Eu acho o seguinte, a questão toda é a neuropatia e a sequela da neuropatia. O que o estudo também mostrou é o seguinte, que 6 meses de quimioterapia baseada em oxaliplatina, seja FOLFOX ou CAPOX, a neuropatia, a taxa de neuropatia é 3 vezes a mais. E neuropatia que a gente vê na prática persistente e indefinida, que atrapalha para o resto da vida. Então eu acho o seguinte, isso que você falou, que eles falaram, né, no baixo risco, é aceitável se fazer 3 meses. A diferença é matemática, nós somos médicos, nós tratamos de pacientes e a gente está falando assim de 0, alguma coisa matemática. Acho que é o que eu falo, isso aí não é um prêt-à-porter. 3 meses é isso, 6 meses é isso. A gente é médico, isso aí é sob medida, é eterno sob medida. Então, num baixo risco, eu vou mudar a minha conduta corrente, eu permito fazer apenas 3 meses num baixo risco, como o Diogo falou, nos critérios de baixo risco. No alto risco, a gente precisa analisar paciente por paciente. Qual o grau de neuropatia que o paciente está tendo. O foco seria fazer 6 meses, mas a gente tem que ver o grau de neuropatia, a tolerância, comorbidades, etc. e determinar um máximo número até 6 meses nesse paciente de alto risco, na prática. Aliás, eu vivenciei quando não existia quimioterapia para câncer coloretal, não existia. Aí, em 1990, apareceu, estava em Boston, apareceu na primeira página do jornal, quimioterapia aprovada para câncer de colo. 1 ano. 1 ano. Eu fazia 1 ano durante muito tempo. Mas isso foi baseado em quê?
Ninguém sabe. Chuta, é 1 ano. Depois teve um trabalho 1 ano, 6 meses. 6 meses ganhou. Agora está aqui nessa mesma situação.